Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Iremos ler alguns versículos. Daniel, capítulo 1. Iremos ler do versículo de número 4 ao versículo de número 8. Meus irmãos, como é bom estar na casa de Deus, como é bom servir ao Senhor. E por falar em servir, a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, está sendo uma bênção, está tratando acerca do Evangelho, conforme Marcos escreveu, e fala muito da obra servidora que a gente pode fazer para o Senhor. E é muito bom adorar a Deus, servir a Deus. E amanhã, às 8 da manhã, estaremos aqui no Café da Comunhão, 8h30 EBD. Eu sei que vai ser avisado no final do culto, mas ao estudar a lição, a gente olha a grandeza da obra de Deus e como é bom servir ao Senhor. Isso é maravilhoso. Amém? Daniel, capítulo 1, e o versículo de número 4, está escrito assim: jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no final deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos, depois outros nomes, a saber, a Daniel, pois o de Beltesazar, e Ananias, o de Mesaque, e a Misael, o de Mesaque, Azarias, de Abednego. O versículo 8: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Se assente, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, meus irmãos. Agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros de vocação, de ministério, presbítero Oséias, João Vitor, Rebeca, irmã Lorena, nossos vice-pastores, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Isso é muito bom, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, em nome de Jesus Cristo. Agradecer a Deus pela vida do meu amigo Valci. A gente trabalha junto, já é a segunda vez que ele está aqui. Que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Tem o padrasto do Carlos também que está ali. Ele mandou mensagem para mim falando que iria trazer o padrasto dele. Que Deus em Cristo abençoe a vida do senhor
Seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, o texto que nós lemos no livro do profeta Daniel, em especial o versículo de número 8, é um versículo bastante conhecido de todos nós. O livro do profeta Daniel, ele está incluído no grupo dos profetas maiores. Ele que profetizou, ele que conseguiu manter uma postura firme, íntegra, santa, pura diante de Deus. Nós, quando olhamos para o cenário profético, principalmente no livro do profeta Isaías, Jeremias, nas lamentações de Jeremias, em Ezequiel, nós vamos ver que houve palavras proféticas antes do cativeiro, no período do cativeiro e após o cativeiro. Isso implica em dizer que Deus sempre terá uma voz profética para um tempo específico, porque Deus não fica, nunca ficou, não fica e nunca ficará sem uma voz profética na terra. Você pode ter certeza que sempre em uma casa, sempre em uma quadra, sempre em uma regional, sempre em uma cidade, sempre em um estado, sempre em um país, sempre Deus tem suas vozes proféticas para proclamar a sua santa palavra. Glória a Deus. Daniel, ele tão nobre, tão conhecido, com a sua postura diante de Deus e diante dos homens. Eu tenho certeza que todos aqui, quando ouvem falar do nome Daniel, eu sei que todos aqui já têm o pensamento de um jovem que foi puro, que foi santo, que foi íntegro diante de Deus e também diante dos homens. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, nós vamos ver que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor leva por ordem jovens que nós vemos ao lindo, jovens que pudessem ter a capacidade de assistir no palácio do rei, jovens tanto da linhagem real, jovens íntegros, jovens que nós olhamos para a vida e para o caráter deles, e confesso que eu desejo, luto, busco para me alcançar o perfil desses 4 jovens, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Até porque quando eles são tirados da sua terra natal e eles são levados cativos para a Babilônia, nós vamos ver que Daniel, ele não aparece na Babilônia com um peso religioso nos seus ombros. Quando ele aparece no cenário bíblico, ele não aparece com o peso da religiosidade dentro do seu coração. Embora ele estava sendo levado com seus companheiros cativos para a Babilônia, ele estava íntegro, puro, santo diante de Deus. Até porque a Babilônia, quando nós olhamos essa palavra, principalmente
no livro do profeta Daniel, nós vamos ver que a Babilônia, ela não aparece no cenário bíblico e na geografia bíblica simplesmente pela beleza dos seus manjares, pelos pratos que a Babilônia oferecia às pessoas. E nós vamos ver que a Babilônia, ela aparece no cenário bíblico, neste momento aqui, não pelo que ela tinha a oferecer às pessoas, mas ela aparece no cenário bíblico por causa da postura desses jovens, por causa da postura de Daniel, por causa da postura de Ananias, por causa da postura de Misael, por causa da postura de Azarias. Meus irmãos, manter-se puro diante das quatro paredes do templo é uma bênção, é maravilhoso, mas manter puro, manter íntegro, manter de vida reta diante de Deus quando está lá fora, é que para muitos é muito difícil. Aqui nós aprendemos com Daniel e com seus 3 amigos que podem mudar até o cenário geográfico. Até quando nós olhamos no versículo 3, no versículo 4, no versículo 6, até o 8, até o 7, nós vemos eles mudando a geografia dos jovens. Nós vemos eles mudando o cardápio dos jovens. Nós vemos eles mudando até a língua dos jovens. O que eu acho mais lindo é porque quando chega no versículo de número 8, a Bíblia diz que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do reino. Perceba que no versículo de número 8 não há uma ordem de terceiros, não há uma ordem de uma pessoa, dos seus pais, de um superior, dizendo a Daniel: Daniel, não se contamine. Não tem uma voz por detrás de Daniel e dos seus companheiros: não se contamine. Nós vemos no versículo de número 8 que a decisão aqui surge do coração de Daniel, surge do íntimo de Daniel, até porque servir a Deus de forma obrigatória, isto eu creio e imagino que é terrível. Bom é servir a Deus de livre e espontânea vontade, sem precisar forçar nada, sem precisar obrigar nada. Daniel, ele nos ensina aqui que pode sim viver em um cenário mundano, em um cenário corrupto, mas é possível continuar santo, é possível permanecer santo, é possível andar com integridade diante de Deus e principalmente, meus irmãos, diante dos homens, porque a nossa conduta diante dos homens glorifica a Deus. É muito interessante que após eles mudarem o cenário geográfico desses jovens, mudar, pelo menos tentar mudar o cardápio deles, mudar a língua deles, nós vamos ver que Daniel, ele não bate boca com o chefe dos eunucos, dizendo que não vai comer, que ninguém vai obrigar ele a não comer do manjar do rei e nem da bebida que ele bebia. Nós vamos ver que Daniel, ele pede ao chefe dos eunucos, sim, porque jovem crente também pede, mulher crente também pede, ou seja, jovem crente também quer educar, jovem crente também diz por favor,
dá licença, permita-me, eu posso. Isso nós vemos uma graça de Deus na vida de Daniel em todos os aspectos. E quando ele diz dessa forma, pedindo ao chefe dos eunucos para não se contaminar, isso implica em dizer, meus irmãos, que toda a autoridade ela é constituída por Deus. Daniel, ele tinha a sua fé no Deus Todo-Poderoso no seu coração, uma fé inabalável, uma fé pura, uma fé verdadeira. Mas nós vamos ver que aqui ele entende o momento que ele está e quem está falando com ele, e ele pede de forma educada, de forma linda. E nós vamos ver que ele pede ao chefe dos eunucos para permitir que ele e os seus companheiros não se contaminassem com as iguarias do rei. E nós vamos ver que o chefe dos eunucos fica preocupado e diz para Daniel: eu não vou colocar o meu pescoço, simplificando a palavra, em jogo, não vou complicar a minha vida, porque não cabe que o trato que você está querendo, depois de 10 dias você comendo apenas legume e bebendo água, no cabo de 10 dias de teste, o rei vai ver o vosso semblante diferente do semblante dos outros jovens. Eu acho muito interessante uma expressão que Daniel usa na sua escrita, que aí no versículo 10, o chefe dos eunucos vai dizer: o rei vai ver que vocês não vão estar iguais aos outros jovens. Queridos, aqui está uma outra lição que nós aprendemos aqui. Essa questão de ser parecido com os outros jovens, isto é algo que está muito perigoso nos nossos dias, até porque está muito difícil discernir, pelo menos lá fora, quem é quem. Está muito difícil discernir lá fora quem serve a Deus e quem não serve, porque dá uma impressão que está tudo misturado. Parece que o certo, o errado ficou certo e o certo ficou errado. Parece que lá fora não há mais uma distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Porém, o povo de Deus, ele é diferente. Sim, os jovens que servem a Deus são diferentes, sim, porque Daniel e os seus amigos entendiam que não adianta cantar hinos de louvor a Deus na sua terra e cantar hinos ou músicas ao Deus pagão na Babilônia. Em outras palavras, trazendo para nós, não adianta cantar plena paz e santo gozo na igreja e cantar rap, hip hop lá fora. Não adianta eu cantar firme nas promessas de Jesus na igreja, mas lá fora a minha conduta, o meu vocabulário é totalmente diferente. Se eu canto plena paz e santo gozo no altar, eu canto no meu trabalho, eu canto aonde eu estiver, porque o caráter de Cristo tem que estar na minha vida, no modo de viver, no modo de falar e no modo de se expressar. É muito interessante aqui que Daniel ele propõe um desafio. Faz a prova, daqui 10 dias, vê quem que vai estar com o semblante melhor. E todos conhecem a história. No cabo de 10 dias, nós vemos que os 4 jovens e os demais jovens que estavam se alimentando das iguarias do rei,
do vinho que o rei bebia, a Bíblia diz que o semblante dos jovens decididos, determinados, a Bíblia diz que o semblante deles estava muito melhor do que o semblante dos demais jovens. Nesse tempo do fim, Deus está procurando jovens como Daniel. Deus está procurando jovens como Ananias, Misael e Azarias. Deus está procurando jovens destemidos, jovens que têm coragem e dizer para o diabo e para os manjares deste mundo: eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar a minha vocação, eu não vou baixar a guarda, eu vou continuar puro diante de Deus, eu vou ser puro diante de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. No campo de 10 dias, eles estavam todos robustos e belos. Aqui, presbítero Oséias, irmão João Vitor, nós vemos uma figura linda e maravilhosa daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Não tem uma postura horrível na vida de um homem que só se alimenta das coisas do mundo. Muitas das vezes você vê a pessoa pálida, cabisbaixo, entristecido. E isso é aqueles que ainda não entraram no caminho dos vícios, no crack, na cocaína. Nós vamos ver que quando entram por esse caminho, o perfil é horrível. Às vezes, quando andamos pelas ruas da nossa cidade, a gente se depara com jovens tão novos, tão belos, mas que estão sendo destruídos pelas coisas deste mundo, pelas iguarias que esse mundo oferece. Mas jovem cristão tem no seu coração a certeza que não tem alegria maior de servir a Deus. Você pode ter certeza que um jovem temente a Deus e que glorifica a Deus, ele está no colégio, ele não precisa falar nada, mas alguém sabe discernir a sua postura diante de Deus e às vezes pergunta: você é cristão? Você é de que igreja? Aonde você congrega? Que esta identidade possa ser visível em nossa vida, em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos ver aqui que no cabo de 10 dias eles estão lindos, formosos e com uma aparência bela e maravilhosa. O que eu acho lindo é que passa um período de 3 anos e esses 4 jovens se alimentando apenas de legumes e bebendo água. O que eu acho muito lindo é porque eles estudou a cultura, estudou a língua, estudou tudo sobre a Babilônia e sobre o cenário em que eles estavam vivendo. E o que eu acho tremendo, e isso me faz glorificar a Deus, é porque todos eles foram colocados diante do rei. E a Bíblia diz que estes jovens determinados, a Bíblia diz que eles foram achados 10 vezes mais inteligentes do que os demais jovens. Isso implica em dizer que eles estudaram a cultura, a língua, estudaram tudo sobre o cenário que eles estavam vivendo, mas mesmo assim o seu caráter, a sua moral, a sua fé diante de Deus permaneceu intacta. E eu quero crer que é possível sim que os nossos jovens estudarão nas melhores escolas, os nossos jovens estudarão nas melhores faculdades, os nossos jovens ocuparão os melhores lugares dos seus trabalhos e mesmo assim vão continuar puros diante
continuarão puros diante de Deus. A verdade é que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos um diferencial que o próprio Cristo falou: nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Eu convido os irmãos a se colocar de pé, por favor. E eu quero fazer uma oração por todos nós aqui. Meus irmãos, os dias que estamos vivendo, como são dias difíceis, como os dias estão tenebrosos. O mundo está querendo implantar na mente das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, uma cultura que não visa o caráter de Deus e nem a santidade de Deus. Uma mensagem como essa para muitos pode ser dura, pode ser desinteressante, mas ela deve ser falada, sim, a tempo e fora de tempo, porque o Senhor Jesus Cristo está vindo buscar uma igreja que é pura, que é santa, que não tem ruga e nem mácula em suas vestes. Coloque a mão no seu coração, e nesse momento eu te convido a interceder por aqueles que você conhece, que um dia serviu a Deus e hoje se afastaram, estão afastados dos caminhos do Senhor. Jovens que um dia cantaram no altar do Senhor e hoje estão distanciados dos caminhos do Senhor. Apresente cada um deles, apresente aqueles que você lembrar, em o nome de Jesus Cristo. Pai, como ministro do teu Evangelho, eu intercedo por cada jovem, eu intercedo por cada irmão, eu intercedo por cada irmã. Meu Deus, eu intercedo por aqueles, ó Pai, que um dia estavam firmes na tua casa, aqueles que um dia, meu Pai, te confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas, e por algum motivo, Senhor, deslizaram na caminhada, pararam no caminho. Eu intercedo por cada um deles agora. Eu quero te pedir, venha despertá-los, venha, meu Deus, implantar na vida de cada um deles uma fome pela tua presença, uma fome pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu te apresento todos aqueles que um dia até ceiaram, se alegraram com a tua igreja. Meu Pai, venha fazer a tua obra, porque nós não queremos perder nenhum jovem para o adversário e para o mundo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu intercedo para a glória do teu nome. Meu Pai, eu intercedo por todos nós que estamos aqui, por cada jovem, por cada adolescente. Eu quero te pedir, nos guarda, nos protege, nos livra, nos capacita, nos ensina a ter uma postura íntegra e reta diante de ti, porque os dias são maus, mas a tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós queremos declarar que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe toda a igreja, em nome de Jesus.